Olá amigos, começando mais um Guru dos Carros Responde. Para quem não me conhece, eu sou César Tiso. A gente teve uma pequena interrupção aí na sequência de vídeos devido ao Salão do Automóvel. Foi uma certa correria aqui na nossa cobertura no Auto, mas enfim, agora retomamos aqui a nossa sessão aqui em vídeo no YouTube, onde eu reúno algumas perguntas que eu acho bem interessante, eu acho que pode atender aí grande parte tanto dos leitores ao nosso site quanto você que é inscrito aqui ou está conhecendo o nosso canal, aqui a nossa sessão pela primeira vez. Convido você a acessar lá tanto o www.autu.com.br, o nosso site aí principal, onde você confere notícias, testes, segredos do mercado automotivo, e também lá o www.gurudoscarros.com.br, a nossa sessão onde eu respondo aí algumas dúvidas enviadas pelos consumidores, nossos leitores, acerca aí de modelos novos, usados, SUVs, picapes, enfim, abordando aí grande parte dos segmentos, ajudando você a destinar o seu dinheiro da melhor maneira possível na escolha do próximo carro. Eu gostaria de começar o vídeo de hoje, aí a primeira das 3 perguntas, com uma dúvida enviada pelo Alcides, que eu achei bem legal compartilhar aqui com vocês, que envolve o Honda Civic. Bom, o Alcides ele já é dono aí do sedã na geração anterior e ele gostaria de continuar no modelo, só que agora na 10ª geração. E ele me colocou a seguinte pergunta: ele deve optar pela versão EXL ou partir para topo de linha Touring, que conta aí com um motor 1.5 turbo? O Alcides também pediu aí para eu ponderar acerca da motorização, em especial olhando ali para o consumo, né? Já que o Civic Touring, por enquanto, pelo menos, aceita apenas gasolina, enquanto o Civic EXL conta aí com um motor 2.0 aspirado, mas ele é flex, então ele pode aceitar tanto etanol quanto gasolina ou a mistura aí de ambos em qualquer proporção. Bom, a minha resposta para o Alcides, eu acho que, claro que a gente está falando de uma diferença até que considerável, né? Hoje a gente tem o Civic EXL aí na faixa de R$108 mil. Para você comprar o Civic Touring é necessário gastar pouco mais de R$127 mil. Então a gente tem uma diferença aí bem considerável, mas eu acho que se o orçamento aqui do Alcides ou o seu orçamento, aí você que tem uma dúvida parecida, permite, eu acho que vale a pena levar para casa o Honda Civic na versão topo de linha Touring. Por quê? Bom, não só falando em termos de equipamentos, em relação ao EXL, o Touring até que não traz tanta coisa assim, exclusiva, a gente pode dizer assim, tanta coisa que justifique essa diferença tão grande. Tudo bem, no Civic Touring a gente tem ali os faróis Full LED, a gente tem teto solar, a gente tem até o sistema Lane Watch, né, que tem uma câmera no retrovisor direito e ajuda aí a eliminar alguns pontos cegos. Mas enfim, eu acho que a combinação entre o motor 1.5 turbo e o câmbio automático CVT é muito interessante no caso do Civic. Pensando no consumo, eu até estava pesquisando aqui as médias para responder melhor aqui para o Alcides. A gente tem uma diferença considerável aqui entre os dois modelos. Por exemplo, o Civic Touring, a gente alcança aí um consumo, estou olhando aqui no site do Inmetro, né, do Compete, a gente tem uma média na cidade de 11,8 km por litro com gasolina e na estrada de 14,4 km por litro. Para você ter uma ideia, o Civic EXL, aí com seu motor 2.0 flex, ele consegue, também utilizando gasolina, parciais de 10,5 km por litro na cidade e 13 km por litro na estrada. Então você nota aí que a gente tem uma diferença muito grande. Essa diferença aí, por exemplo, em uso rodoviário, chega, tanto no uso rodoviário quanto no uso urbano, chega a quase 1,5 km por litro a favor aí do Civic Touring. Então essa é uma diferença muito considerável, em especial para quem está pensando no consumo, como no caso aqui do Alcides, né? Se você fizer a conta aí no fim do mês, essa diferença projetada de 1,5 km por litro a favor do Civic Touring é uma diferença aí considerável. Mesmo se você, tudo bem, alguns podem até argumentar que você tem a vantagem do Civic EXL de poder abastecer com etanol, mas o etanol a gente sabe que no Brasil ele não compensa em todos os estados.
majoritariamente aqui no Sudeste, em São Paulo, ele é um combustível interessante, mas eu acho que não só pelo consumo, mas o nível de desempenho que você vai ter aí com o motor 1.5 turbo é bem superior em relação ao 2.0. E o Civic também é um carro tão agradável de dirigir, um carro com uma condução muito interessante. Então acho que vale a pena você fazer esse gasto um pouquinho a mais aí para levar para casa o sedã médio da Honda na sua versão topo de linha. Eu acho que você tem várias benesses aí que chegam em conjunto. Apesar desse gasto maior, você tem aí um motor com carro com desempenho melhor, mais eficiente, mais equipado também. Isso no futuro também, em termos de liquidez, vai ajudar. Você vai ter uma revenda mais rápida desse carro, uma desvalorização um pouco menor também. Geralmente as pessoas aí no mercado de usados querem um carro aí, buscam um carro com mais equipamentos, né? Então você vai ter aí uma procura melhor, uma liquidez mais fácil aí na hora da revenda. Então, concluindo aqui a minha resposta para o Alcides, eu acho que entre o Civic XL e o Civic Touring, a minha sugestão, pelo menos, recai aí para a escolha do Civic Touring. Bom, a segunda questão aqui foi enviada pelo Carlos, agora a gente vai falar um pouquinho de picape. Ele me pergunta o seguinte: na minha opinião, qual é a melhor versão da Fiat Toro? Aí, bom, minha resposta para o Carlos, eu acho o seguinte, Carlos, assim como a gente estava falando aí um pouquinho atrás aí sobre o Civic, eu acho que também no caso da Toro vale a pena você partir para a opção topo de linha e a Vulcano. Por quê? Justamente por causa da presença do motor 2.0 turbo diesel. Acho que a Toro é um carro aí com várias qualidades, isso é inegável, tanto é que está vendendo muito, né? Já é aí o segundo comercial leve mais vendido do Brasil. Mas a grande questão é o seguinte: nas suas configurações de entrada com motor 1.8 flex, a Toro tem um consumo muito alto e um desempenho ruim, pelo menos aí na minha opinião. Então acho que ela fica devendo muito nesse aspecto. Já na configuração intermediária com a motorização 2.4, você tem um desempenho, aí você já resolve essa questão da performance, mas também ela vai exigir aí uma parada mais frequente aí no posto de combustível, né? Um carro que o consumo aí também não é o forte da Toro 2.4. Então, com isso, nos resta como opção interessante hoje a versão topo de linha com a motorização 2.0 turbo diesel. Então, acho que você aí também escolhe por que também a versão topo de linha? Porque já traz aí os principais equipamentos mais desejados na categoria: revestimento interno de couro, central multimídia. A Toro é um tipo de carro que você precisa ter esses equipamentos, quase uma demanda aí, a gente pode dizer assim, para essa categoria, né? E de quebra aí também, você também leva na Toro Vulcano câmbio automático de 9 marchas, sistema de tração 4x4, e você também consegue transportar até 1 tonelada de carga aí na caçamba da picape. Então você tem um modelo bem interessante. Então, a gente sabe aí que para o futuro, cerca aí de daqui a 2 anos, mais ou menos, a FCA, né, então a Fiat Chrysler, vai nacionalizar aí os motores 1.0, 1.3 turbo, motores bem mais eficientes, motores mais interessantes aí para a gama Fiat Chrysler nacional. Então também aí os modelos da Jeep. Aí sim, se a Toro, por exemplo, na versão de entrada receber um motor 1.3 turbo, aí a gente vai ter a coisa muda de figura, né? A gente vai ter um motor muito melhor, com mais torque, mais potência. Então você vai ter também aí um consumo mais camarada, né? Assim como um desempenho também. A Toro deve resolver esse problema. Hoje, tanto na Toro quanto aí no Renegade de entrada, o motor 1.8 Flex deixa um pouquinho a desejar nesses atributos, né? Consumo e desempenho. Então, minha sugestão aqui para o Carlos, eu acho que se ele está de olho na Fiat Toro, vale a pena também gastar um pouco mais e levar para casa a picape aí na sua versão topo de linha. Bom, a terceira pergunta de hoje, para encerrar também o nosso vídeo, foi enviada pelo Henry. Ele me coloca a seguinte questão: ele tem um Chevrolet Cruze da geração anterior, gosta muito do carro, mas já está sentindo que o carro está bastante rodado, então ele gostaria de trocar. E ele me coloca o seguinte cenário: ele realizou uma série aí de avaliações e ficou em dúvida entre um Volkswagen Virtus Highline com todos os opcionais ou um Chevrolet Cruze LT.
então aí o Chevrolet na sua versão de entrada. Bom, a minha resposta aqui para o Henry, eu já sigo aí uma linha mais racional. Eu acho que vale a pena ele partir para o Virtus Highline todo equipado. Por quê? Se a gente configurar hoje em dia isso com os preços tabelados, aí o preço que você encontra lá no configurador da Volkswagen, no site comercial da marca, um Virtus Highline com todos os opcionais, você colocando aí uma pintura sólida, ele custa em torno de R$85 mil. Um Cruze LT hoje ele parte aí na casa de R$96 mil. Então você está falando de uma diferença de R$11 mil. E particularmente falando, eu acho que não justifica você pagar R$11 mil a mais em um Cruze LT em relação a tudo que você vai encontrar em um Virtus Highline completo. Aliás, começando mesmo pelo nível de equipamentos, você tem modelos bem equivalentes. Você tem no Virtus Highline completo roda de liga leve Aro 17, tem aí o sensor de chuva, acendimento automático dos faróis. Só no Virtus completo você vai encontrar ali até o painel digital que trabalha e atua em conjunto com a central multimídia. Você não encontra uma tecnologia equivalente no Cruze LT, né, aí do painel digital. A única vantagem, o grande diferencial do Cruze reside mesmo no conjunto mecânico. Então a gente tem aí o motor 1.4 turbo com 5 kg a mais de torque em relação ao 1.0 TSI do Virtus. Mas particularmente falando, já tive a oportunidade de avaliar os dois sedãs, né, tanto o Virtus quanto o Cruze. Eu acho o Virtus um carro muito equilibrado. O motor 1.0 TSI ele é extremamente eficiente, um motor muito bom, tem aí seus 20 kg de torque, que é uma força mais do que suficiente para grande parte do uso do carro, então no uso urbano, nas acelerações, nas retomadas aí na estrada. O Virtus é um carro com um projeto muito bem resolvido, você encontra um amplo espaço interno, um bom porta-malas. Então acho que o Virtus, apesar de estar em um patamar, uma categoria inferior em relação ao Cruze, eu acho que ele é um carro tão equilibrado que é difícil você justificar pagar R$11 mil a mais para partir aí para um sedã médio, no caso o Cruze LT. Então minha sugestão aqui para o Henry, para você que tem uma dúvida parecida, fica aí para a aquisição do Virtus Highline com todos os pacotes de opcionais. Bom, é isso aí, pessoal. Esse foi mais um Guru dos Carros Responde de hoje. Espero que tenha ajudado a sanar aí algumas dúvidas. Você que estava com algum questionamento parecido com as 3 perguntas enviadas pelos leitores, convido você novamente a acessar o Auto e também lá o Guru dos Carros, diretamente a nossa seção aí dentro do site. E a gente se vê nos próximos vídeos aqui no canal. Muito obrigado, um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.